Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e o clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos que contribuem para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá características totalmente diferentes. Atualmente, existem diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com os seus principais elementos: a radiação, temperatura, pressão atmosférica, umidade, entre outros. Uma das classificações mais utilizadas é a do geógrafo alemão Vladimir Peter Köppen, proposta em 1900 e aperfeiçoada por outros geógrafos a partir de então. Essa classificação volta-se principalmente para a temperatura e a umidade de cada tipo de clima. De acordo com essa classificação, o planeta possui vários tipos e subtipos de clima. Nessa aula vamos conhecê-los. Mas antes, deixa aqui embaixo o seu like e no final do vídeo deixa também aí o seu comentário e sua dúvida sobre a aula. O clima equatorial se faz presente nas zonas tropicais, na Amazônia, na África e na Indonésia, próximas à linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas com médias anuais em torno de 25 graus Celsius, pequena amplitude térmica, que é a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor, e muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. Já o clima tropical ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta elevadas temperaturas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius, e duas estações bem definidas, uma quente e úmida no verão e outra mais fria e seca no inverno. A quantidade de umidade varia conforme a sua localização. Regiões tropicais próximas ao litoral, que são influenciadas pela maritimidade, são mais úmidas do que as regiões localizadas no interior do continente, que são influenciadas pela continentalidade. Assim, as médias de pluviosidade variam entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano e depende da região em que se encontram. Em virtude dessa variação de umidade, o clima tropical pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo e clima tropical continental, ou clima tropical típico. As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas em razão da variação de altitude, o que configura o clima tropical de altitude. O clima temperado está presente em áreas de médias altitudes. É o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam em torno de 8 graus Celsius e 15 graus Celsius. E umidade que varia de acordo com a sua localização. Quanto mais próximos ao litoral, mais úmido. Esse tipo de clima é dividido em clima temperado oceânico e clima temperado continental. O clima temperado oceânico é mais úmido e apresenta invernos menos rigorosos, em virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica entre o verão e o inverno. Já o clima temperado continental, como não é influenciado pela umidade oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. O subtropical está presente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus Celsius no verão. As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como as do clima temperado, já começam a se delinear. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. O clima mediterrâneo ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Apresenta duas estações bem definidas: verão,
que é quente e seco, e inverno é chuvoso e menos quente. As médias de temperatura assemelham-se muito ao do clima tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. O clima frio, ou subpolar, está presente nas regiões temperadas próximas aos polos e apresenta duas estações bem definidas. Verão fresco, com temperaturas em torno de 10 graus Celsius, e inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 e 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve durante o inverno. O clima frio de montanha ocorre em regiões com grande cadeia de montanhas, como o Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes. Caracteriza-se pelas baixas altitudes com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E a presença de neves eternas. O polar ou glacial ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, próximas aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais muito próximas a 30 graus negativos. Uma grande variação na duração do dia e da noite e baixa umidade, com um índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. O desértico está presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. No norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, o norte do México, o litoral do Chile, no Peru, Austrália e noroeste da Índia. Geralmente em regiões de depressões. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas a 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Baixa umidade, chuvas escassas e irregulares em índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. O semiárido localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, da América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que, embora não esteja próxima a um deserto, também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius, baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos, com base na observação de padrões das condições atmosféricas, ao longo de vários anos foram definidos diferentes tipos de clima para várias regiões do planeta, sendo eles o clima equatorial, o tropical, o semiárido, o subtropical, o desértico, o temperado, o mediterrâneo, o frio de montanha e o polar. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!